Oi, gente! Como vocês estão? O vídeo de hoje, como vocês já souberam antes, é um perguntas e respostas. E é o primeiro que eu faço, inclusive. Para quem não viu, eu fiz um post na comunidade daqui do canal pedindo para vocês me enviarem perguntas para eu responder em um desenho e fala. Eu vou responder as 30 perguntas que eu recebi da maneira que eu achar que faz mais sentido. Enfim, vamos começar? Aproveitando que esse é um vídeo de arte, eu vou começar respondendo as perguntas de @LutienStars. Acho que é assim que se pronuncia. Enfim, estão aí na tela as perguntas. E a primeira é: como você fez para começar a desenhar e não desistir ou desanimar no meio do processo? Bem, eu comecei a desenhar com uns 10 anos, então tem no mínimo assim uns 10 anos que eu desenho. Vou fazer 20 agora em 2026, né? E eu não lembro muito sobre o processo daquela época, né? Eu lembro que eu comecei a copiar os desenhos e com uns 12 eu comecei a pegar firme no estudo, né? E acho que o que mais me ajudou foi ter um objetivo. Eu sempre quis viver da minha arte, sempre quis trabalhar com desenhos e eu sabia que se eu melhorasse as minhas habilidades, se eu treinasse mais, eu conseguiria evoluir e assim conseguir um lugar no mercado, né? Mas ao mesmo tempo eu via como realmente um hobby, sabe? Acho que encarar com leveza me ajudou também. É basicamente isso. Ter um objetivo, mas ir com leveza, né? Sobre recomendação de canais, eu comecei a desenhar com os tutoriais do canal MiaGB. Mia tem um canal muito completo quando o assunto é técnicas de arte tradicional e fundamentos do desenho, né? E esse canal me ensinou basicamente tudo o que eu sei sobre arte. Sério, eu recomendo demais esse canal para quem tá começando, independente do nível, é muito bom. Outro de arte tradicional, né, pelo menos postava mais artes tradicionais, é o canal da Renata Selle. Ela me ensinou a usar aquarela. Eu recomendo demais o canal dela. A próxima pergunta, né, você pratica quantas vezes por semana? Ultimamente, sendo bem sincera, quando dá. Mas eu sempre, até começar a correria de verdade no ensino médio, eu sempre desenhava todo dia. E assim, não eram desenhos elaborados ou completos, coloridos. Eu gosto muito, né? Sempre gostei muito de desenhar grafite. Então eu desenhava grafite todos os dias, né? Mas se você fizer um pouquinho de line of action e fizer um desenho por dia, você vai sentir uma evolução em um tempo relativamente curto, eu garanto. E outra coisa que eu recomendo também é praticar a caneta. A @Tomoko-chan perguntou pra mim o que eu mais gosto de desenhar. E essa é uma das perguntas que é uma das mais fáceis de responder. Eu gosto muito de desenhar rostos. Onde você encontrar minha arte, você vai ver algum rostinho. A Iana me perguntou o estilo de desenho que eu gostaria de tentar. Olha, eu quero muito tentar cartoon, mas cartoon de verdade, né? Eu acho que é um estilo muito livre e eu gosto da forma como os elementos não são necessariamente, entre aspas, correto, em sentido anatômico, né? Mas como eles continuam fazendo sentido. A Camila me perguntou se tem algum desenho que me deixa orgulhosa e eu tenho uma pequena coletânea, assim. Os dois que eu postei mais recentemente, dos meus ossis, né? O rosto da Jamie ficou exatamente como eu queria que ficasse, né? E foi uma pintura extremamente satisfatória também. O desenho do Aurean foi inspirado numa música que eu gosto e toda a arte é repleta de simbolismos da história que eu tô trabalhando, né? E tem também as duas fanarts que eu fiz do Felipe, do SB19, e a arte que eu usei grafite ficou tão leve. Nossa, eu amo esse desenho. Outro dele que eu fiz no digital, eu superei todo o meu medo de contraste. Sério, só observem. Até hoje eu não tenho palavras pra descrever o que é esse desenho. Eu sei que eu tenho muito orgulho dele. E pra fechar a sessão arte, a Mari e a Má perguntaram se eu poderia fazer um tutorial dos desenhos ou ensinar meu estilo. E claro, gente, claro que eu posso. Vai ser um maior prazer pra mim. Gostaria de saber se mais pessoas gostariam. Se mais pessoas quiserem, eu com certeza vou dar um jeito de fazer o quanto antes.
vamos falar um pouquinho mais sobre o canal agora, né? A Má perguntou onde eu edito os vídeos. Edito eles pelo meu iPad de nona geração. Eu uso o CapCut Standard e o Vlog. Já fiz um vídeo falando sobre como eu edito, né, os vlogs, mas eu vou fazer outro porque é um pouco antigo, a minha edição já mudou bastante. Aí eu vou fazer um vídeo mais atualizado pra vocês. O meu estilo de vídeo, eu honestamente não sei. Na verdade, eu não entendi muito bem essa pergunta, né? Mas eu vou pegar mais pela estética, ok? Eu não acho que eu sou tão minimalista. É só olhar o tanto de cacareco que eu coloco nas bordas dos vídeos de vez em quando. Assim, outros canais como a Peach Roses, né? Elas têm um estilo mais sóbrio. E eu acho que eu sou mais cacarecuda mesmo. Desculpa. Eu acho que é. Perdão. @L4. Acho que Laurvi. Esse arroba que tá aí na tela perguntou o que me motivou a postar no YouTube, né? Eu comecei de maneira bem despretensiosa, na verdade. Como eu falei, eu sempre quis viver da minha arte, né? Eu posto no Instagram desde 2021, mais ou menos. Meus vídeos antigos que eu postava no Instagram estão todos lá ainda, inclusive, quem quiser lá ver. Aí meu pai me incentivou um dia a começar o canal pra divulgar meus desenhos, né? Eu sempre gostei de assistir daily vlogs, relaxantes, unboxing, desde a pandemia eu gosto, né? Eu via muitas gringas fazendo isso, daí eu pensei em fazer um canal que fosse um pouco de arte e um pouco da minha vida, também pra guardar algumas memórias que eu tenho, né? 27 de janeiro de 2024 eu postei meu primeiro vídeo, né? E eu não esperava a repercussão que o meu canal teve nos últimos quase 2 anos. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho muito a agradecer pra vocês. Nisso eu já vou emendar outra pergunta que a Camila fez, né? Que foi: o que você acha que foi a sua maior conquista? Eu não vou elaborar muito pra vocês nesse vídeo, mas uma das maiores conquistas que eu tive, eu consegui uma parceria muito boa. A empresa entrou em contato comigo no ano passado e esse ano eu finalmente consegui firmar essa parceria, né? E, gente, é uma empresa enorme e muito famosa. Nunca na minha vida eu pensei que eu fosse virar influencer pra uma rede dessa dimensão. E foi uma baita conquista pra mim, de verdade. Nos próximos vídeos, vocês vão descobrir qual que é o primeiro parceiro do canal, né? E é isso. Eu tô muito feliz. Muito feliz, de verdade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre minha vida, né? A @Itzisa perguntou o meu estilo musical. Gente, eu sou uma pessoa que honestamente ouve de tudo. Mas sabe o que é tudo? Tudo. Mas os gêneros que ficam mais no meu fone, né, são K-pop, J-pop, P-pop e indie. Como eu escrevo, né, eu acabo ouvindo muito rock, jazz, MPB. Eu acabo ouvindo também soul, blues, R&B. Também no meu dia a dia, às vezes, quando eu tô com a minha família, eu ouço muito pagode, mas K-pop, J-pop, P-pop e indie são meus favoritos. E continuando em K-pop, a Natsuke perguntou o meu grupo favorito, né? São 4 os que eu mais acompanho atualmente: ILIT, Seventeen, ATEEZ e Stray Kids. E entrando em Stray Kids, a minha música favorita deles é Thunder Rose. Gente, até hoje eu não sei pronunciar o nome dessa música, mas é porque eu chamo ela de Suriko. Mas eu deixei o nome aí na tela, né? Vocês sabem qual que eu tô falando. E a Natsuke também perguntou se eu gosto de Vocaloid. E sim, eu gosto muito de Vocaloid. Agora, comics e manhwas eu não conheço muitos, honestamente. Mas se você tiver algum bom pra me indicar, eu aceito indicações, sim. Eu recebi perguntas sobre anime também, né? E eu gosto muito de, pasmem, shoujo e slice of life. Meu favorito é Gakuen Baby Cheetah. Foi um dos primeiros animes que eu vi. Eu também gosto muito de Tadakan wa Koyoshinai, que é... Nossa, é muito fofinho. É bem água com açúcar, sabe? É uma delicinha pra você ver numa tarde chuvosa. Eu recomendo muito esses 2 animes. Eu não vejo muitas séries. A única que eu realmente assisti é Stranger Things. E eu gosto muito, né? Gostar. Não sei.
Não sei mais a minha opinião sobre Stranger Things, perdão. Agora, filme, eu tenho uma lista. Eu tenho uma listinha de filmes também. Não é um ranking, mas eu vou falando aqui os que eu gosto. Alice no País das Maravilhas, o clássico da Disney e algumas versões antigas. Tudo e Todas as Coisas. Não é o melhor filme do mundo, mas é um filme que me deixa confortável de certa forma, né? Eu assisto ele desde novinha, então tá nos meus favoritos. É Cinderela, de 97. Esse filme, nossa, depois eu conto em outra ocasião como que eu descobri que esse filme existia. Eu só sei que é o meu filme de conforto, porque o Paulo e a Brandy me inspiram tanto com a Jamie e o Aurian, o meu casal de Assis, né? Fora que tem a diva Whitney Houston no elenco, né? Eu gosto muito de Hello Dolly também, A Noviça Rebelde, Sussurros do Coração e Totoro. Muitos outros filmes me inspiram, mas esses são os meus favoritos. Agora, meus livros favoritos são Vou Te Receitar um Gato, que é muito aconchegante, é muito gostoso de ler, eu recomendo demais. E O Sol Também é uma Estrela. Eu sei que essa não é a história mais realista do mundo, mas eu tenho um apego fortíssimo com ele por causa do casal, né? Eu comecei a escrever a minha história antes de ler o livro, né? E esse casal, o Daniel e a Natasha, eu vi nos dois o Aurian e a Jamie. E eu fiquei apaixonada, assim, de uma forma. Devorei ele em 3 dias. E depois eu fiquei mais uma semana pensando nele. Eu, pelo menos, gostei bastante. Acho que não é todo mundo que vai gostar, mas eu gostei muito, né? A Itzisa também perguntou a minha comida favorita. Qualquer coisa que envolva massa e queijo. Gosto muito de massa, gosto muito de queijo. Qualquer coisa que combine os dois, pra mim tá valendo. Gosto muito de qualquer categoria de bolo, desde que não tenha frutas. Sobre idiomas, eu não tenho necessariamente uma rotina específica, entende? Eu apenas tento ao máximo revisar o que eu já sei, anotar coisas novas e também o estudo passivo, né? Que é assistir coisas no idioma que eu tô aprendendo, escutar muita música. Mas agora eu meio que vou ser obrigada a ter uma rotina porque eu voltei a fazer curso de japonês. Então, assim que eu tiver uma rotina mais detalhada, eu venho e falo pra vocês também, ok? A Iana também perguntou o estilo de roupa que eu tenho e qual eu gostaria de experimentar. Eu não sei o estilo que eu tenho. Olha, eu sei que eu gosto de sempre pegar referências na moda casual japonesa, especialmente na japonesa e na coreana. Hoje em dia tem uma estética que tá muito em alta, né, que é shoujo girl, mas pra mim isso é mais do bom e velho kawaii. Quando eu era criança, pré-adolescente, né, o meu sonho era ser kawaii. Nossa, até hoje essa cultura me inspira muito no meu dia a dia, o que eu consumo, as coisas que eu assisto, as músicas que eu ouço. E como eu tô desde novinha acompanhando o kawaii, né, eu sinto que tudo que eu faço tem um pouquinho do kawaii. E eu gostaria muito de experimentar subculturas diferentes do kawaii. Gosto muito do otomeke. Acho que é otome. É um estilo mais bonequinha sem ser o Lolita. Lolita eu gosto muito também, né? Apesar das controvérsias, né? Que se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas otome é uma estética que eu quero muito experimentar. Não tem outra estética que eu siga afinco, porque eu uso o que eu gosto, eu uso o que eu acho bonito e combina da forma como eu expresso quem eu sou. Entende? A Tomoko-chan também perguntou a combinação de cores que eu mais gosto. Eu gosto muito da combinação de amarelo manteiga, rosa bebê e azul bebê. Pra mim é elite. Com um verdinho de vez em quando, um verdinho lima, eu acho que fica lindo também. Mas essas 3 cores primárias em tons pastéis é maravilhoso, perfeito. Partindo agora para as últimas perguntas, que são da Camila. O que te deixa feliz? As 2 coisas que eu vou falar aqui são: 1. Conseguir acertar um desenho do Aurian sem ter trabalho. Porque, sério, é muito difícil desenhar ele. Parece que não, mas é difícil acertar o rosto dele. Enfim, desenhar ele sem muito esforço me deixa muito feliz. E a outra coisa que me deixa feliz é uma coisa bem específica.
Sair de trem para São Paulo num dia nublado ouvindo um indie coreano, especialmente se for essas duas músicas que estão passando na tela. Eu não sei explicar, eu só sei que me deixa muito feliz e muito relaxada. Eu recomendo que vocês tentem sair num dia nublado e escutar indie coreano. Eu vou deixar minha playlist embaixo, inclusive, pra quem quiser ouvir. E a minha frase favorita é: esse é o problema da maioria das pessoas. Elas sonham com as coisas ao invés de fazê-las. Que é de um dos meus filmes favoritos, Cinderela, de 97. Tem algo importante que você nunca esquece? Muitas coisas foram importantes e inesquecíveis na minha vida, mas uma que eu vou falar aqui é que eu nunca vou esquecer de quando eu tinha uns 10 anos e eu li o mangá de Your Name pela primeira vez. Foi um divisor de águas na minha vida, literalmente. Porque graças à história de Your Name, eu comecei a ter muita curiosidade sobre cultura japonesa. E com isso, eu fui criando o desejo de estudar o idioma, ouvir mais músicas, assistir mais coisas. E também ver os desenhos do mangá me inspirou muito para começar a desenhar. Basicamente, tudo que eu sou hoje vem disso, né? De eu ter parado com 10 anos para ler o mangá de Your Name. Eu tenho até hoje as minhas edições de 10 anos atrás, maravilhosas. Eu gosto muito. Bem, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu não falei muito sobre o desenho porque eu gravei o áudio separado do vídeo, né? Então eu editei depois. Mas o que eu posso dizer sobre a arte é que eu não odiei ela. Essas são as minhas personagens também, né? Jami e Aira. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado da arte. Peço também para vocês me acompanharem nas redes sociais, que eu estou mais ativa, especialmente no TikTok. Então é isso. Beijinhos. Tchau.